Boa noite, gente. Vamos começar a sessão da semana, que é paciente agitado na emergência. Quem vai apresentar é o Dr. Caio Nogueira, médico emergencista, plantonista e preceptor da residência de medicina de emergência. Obrigada, Caio. Todo seu. Natália, muito obrigado, pessoal, residentes, colegas, emergencistas. Peço desculpas aí pelo atraso, ainda conectei antes para evitar esse tipo de problema, mas tecnologia é imprevisível para mim. A pedido aqui, vou falar sobre um tema que é bastante comum nos ambientes de emergência, tanto pré como intra-hospitalar, e para deixar uma coisa mais dinâmica, eu vou começar com casos reais. Alguns deles foram no pré-hospitalar, que foram adaptados para a emergência. Quer saber aí se está aparecendo a tela do slide bem ou precisa colocar na apresentação de slide? Se você quiser colocar no modo apresentação, se não, tá dando para ver também. Deixa eu ver se vai aqui. Tá Aí, melhor, deu melhor certinho. agora? Ficou melhor agora, Nath? Ficou, tá certinho. Ok. Então, meu nome é Caio Nogueira, como a Nath me apresentou, sou médico emergencista formado pelo HC-UFMG. Atualmente sou R5 de emergência, né? A gente tem que sempre se considerar em constante aprendizado. Vou começar com um caso aqui. Imagina um plantão típico de sala vermelha na nossa UPA aqui. Final de plantão, paciente masculino, 44 anos, trazido por familiares, com alucinações, inquieto. Ele não expressa uma agressividade contra quem chega perto dele, mas também não permite monitorizar, não permite diálogo, não consegue colher nada de história dele. A família relata uma ingestão de quantidade determinada de carbamazepina, que é o medicamento que ele faz uso contínuo, e tomou uma sobredose agora. Queria que todo mundo imaginasse esse caso aí, um caso real, e imaginasse a conduta mais apropriada, não conduta inicial, a conduta mais apropriada nessa situação. Contenção mecânica, diazepam EV, haloperidol IM ou ketamina. Ok? Se quiserem tirar uma foto, um print screen aí, que são vários casos, eu vou resolver no final. Vamos lá. Agora imagine um caso diferente também. Masculino, 55 anos, aquele paciente que está inquieto, sudoreico, ele tem um discurso desconexo, ele também não expressa uma agressividade, mas arrancando acesso, arrancando monitorização, não permite exame físico, não dá para fazer um eletro desse paciente, ele já está contido mecanicamente. Pela história do passômetro, você vê que é um paciente etilista crônico, que está ali internado há 2, 3 dias. Imagina agora a sua conduta frente a uma situação como essa. Aldol, Fenergan, nosso combo famoso aí, diazepam EV, Aldol puro, IM, ou ketamina. Agora um caso mais dramático. Paciente masculino, 40 anos, trazido pela PM, ele todo maltrapilho, já conhecido do serviço por distúrbio psiquiátrico sem diagnóstico, sem tratamento, sem acompanhamento, também não permite nada, discurso, diálogo, exame, e esse sim expressa uma agressividade, expressa uma menção a fazer mal a quem chega perto dele. A conduta para esse caso. Quero que vocês realmente se imaginem frente a uma situação dessa. Não é o tipo de caso que a gente tem prazer em conduzir numa emergência, vamos dizer assim. Não é aquele caso, não é uma intubação, como a residência a gente gosta de fazer. É um caso difícil, estressante para a equipe inteira. Mas imagine-se frente a um caso desse. Conduta mais apropriada. Aldol, Fenergan, diazepam EV, medidas não farmacológicas, ketamina ou midazolam. Um outro caso, todos os casos reais. Eu tenho aqui documentado alguns casos que eu vou acompanhando, que sempre aparecem as oportunidades de aulas com residência. Masculino, 25 anos, uso excessivo de cocaína, em uso, em efeito ainda, agitado e agressivo, ao extremo, verborreico,
mordeu um residente que tentou conter ele, taquicárdica e sudoreico. Conduta, Aldol e Fenergan, ele sempre aparece, né? Diazepam endovenoso, medidas não farmacológicas, ketamina, midazolam. Mais um caso também. Feminino, 70 anos, internada por um quadro de sepse, não faz diferença aqui o tipo de sítio, evolui com confusão mental, retirando acessos, chamando pessoas do passado, contando casos, verborreica, inquieta, tentando levantar da cama, sendo que ela precisa ficar monitorizada. Conduta mais apropriada. Haloperidol, VO ou IM, diazepam, medidas não farmacológicas, ketamina, midazolam e IM. Inicialmente, quero que vocês prestem atenção que nas opções aqui de condutas para esse tipo de pacientes, foram mais ou menos as mesmas opções para quase todos. Só que são casos completamente diferentes, com diagnósticos completamente diferentes. Esse é um primeiro ponto que eu queria que todo mundo prestasse atenção, que o objetivo dessa aula é basicamente mudar mitos e estigmas que a gente tem sobre esse tipo de paciente e condutas, aquelas receitas de bolo. Eu quero tirar esse estigma do atendimento de todo mundo aqui frente a esse tipo de paciente. Conceitos básicos. A agitação ela não é um diagnóstico, é um sintoma de uma patologia clínica ou psiquiátrica, toxicológica ou traumática, ou às vezes mais de um desses citados. Diferente do modelo assistencial tradicional, o tratamento aqui ele é feito junto com o diagnóstico. Claro que não tem como fazer um diagnóstico refinado, como a gente gosta na clínica médica. Aqui a gente faz um diagnóstico sindrômico junto com o tratamento. Esse é um primeiro ponto e muito importante para a gente individualizar grupos de pacientes e tratamentos. A agitação psicomotora é uma emergência médica. Não é só porque você quer ver o paciente quieto e diminuir o estresse da cena, não. O paciente está em risco. Ele pode ter uma condição potencialmente fatal se expressando como uma agitação. Enquanto você não tiver condições de fazer a BCDE e avaliar esse paciente, não é nem reavaliar, é a primeira avaliação, você está perdendo tempo dessa condição potencialmente fatal. O objetivo aqui não é tranquilizar o paciente, tirar ele do Hulk aqui agressivo e deixar ele um labrador aqui com seu brinquedo. É ter acesso ao paciente. É muito mais do que acalmar o paciente. Ok? Qual que é o objetivo, então, mais precisamente? É a segurança do paciente, não só no sentido dele não se agredir, mas segurança de evitar um diagnóstico atrasado de uma condição. Isso também é segurança do paciente. Garantir o tratamento e garantir, veja bem, que o seu tratamento, a sua conduta frente à agitação, não vai ser pior do que a própria condição do paciente. Por exemplo, fazer um sedativo ou fazer um antipsicótico, que pode deflagrar uma arritmia, pode deflagrar crise convulsiva, num paciente que já está com outra condição fatal, então você não pode ser pior do que a própria condição do paciente. Primo non nocere. E segurança, claro, da sua equipe assistencial. Um dos casos aqui, o paciente mordeu o residente. Aldol e Fenergan, tão difundido, tão bem falado, tão pouco estudado, até pouco tempo. Na minha residência, a gente tem estágio no Raul Soares, no Hospital Psiquiátrico. Achei que nesse estágio a gente chegaria lá e aprender técnicas multimodais de abordagem ao paciente agitado. No entanto, diferente do tratamento não farmacológico, que isso eles são excelentes, o tratamento farmacológico, penso que ficou muito limitado lá, pelo menos no meu estágio, não criticando nenhum colega ou serviço. Mas eu quero deixar aqui a mensagem que receita de bolo mata. Isso não é brincadeira.
Então, os 5 passos do paciente agitado, que dá para fazer em 1 minuto. Categorizar a agitação. Existem vários scores para isso. Acho que nenhum deles, no paciente agitado grave, vai fazer diferença, porque ninguém vai ter dúvida que é uma agitação grave. Não sendo uma agitação grave, você tem tempo de conhecer melhor esse paciente, então o score fica meio que obsoleto. Fazer um diagnóstico sindrômico, que eu vou falar aqui mais para frente. O que é um diagnóstico sindrômico no paciente agitado? Ter uma noção se ele está assim por uma intoxicação, por um efeito de uma substância recreativa, se ele tem um distúrbio psiquiátrico, ou se tem um distúrbio psiquiátrico junto com efeito de substância, enfim. Avaliar a indicação de contenção química, avaliar a indicação de contenção física, e aí, então, diagnóstico e tratamento da etiologia da agitação. Então, vamos lá. Se alguém precisar interromper, eu não consigo ficar com o chat aberto aqui. Mas se alguém quiser interromper, fique à vontade. Categorizando, leve ao paciente confuso, mas conversando e colaborativo. Essas definições aqui foram uma média que eu peguei das principais escalas. Moderado é o paciente disruptivo, que tem emoções repentinas, aquele paciente extremamente passional, está ali à flor da pele, mas sem agressividade, e é o paciente não colaborativo, que é muito tênue entre o paciente que está agressivo, porque não dá para ter confiança que esse paciente não vai te agredir e se agredir. E grave, ninguém tem dúvida, é o paciente expressivamente agressivo. Esse é o paciente que tem que e deve ser conduzido na sala de emergência. Agitação leve e moderada, as principais referências indicam medidas não farmacológicas, talvez um benzo com objetivo de efeito ansiolítico, e os principais referências falam muito sobre o protocolo SAFE. A americana adora mnemônico, mas, resumidamente, é um método de abordagem a esse paciente agressivo. Claro que se ele permitir uma segurança de chegar perto e conseguir conversar, interagir com esse paciente. Dar suporte e atenção, se apresentar, eu sou seu médico, estou aqui para te ajudar, não quero te fazer mal, te agredir, demonstrar que está querendo ajudar o paciente, validar isso, entendendo o que o paciente quer. Às vezes é uma coisa besta, como tira essa monitorização, me dá um copo d'água, quero sair daqui. Ele também fala na validação, que é fornecer um ambiente calmo, que na emergência a gente, infelizmente, muitas vezes não consegue isso, e nomear e racionalizar os desejos e emoções do paciente. Agitação grave, o paciente que tem risco ao paciente e à equipe, infelizmente, a gente fica limitado a fazer esse protocolo nos primeiros momentos. Após o paciente permitir, deve ser feito esse protocolo SAVE, que se mostrou bastante útil, mas inicialmente é contenção química e mecânica. Agora a parte que eu acho mais significativa, diagnóstico sindrômico do paciente agitado. São 5 grandes grupos: intoxicações, crise de abstinência, síndrome sistêmica, entrando aqui o delirium, psiquiátricos propriamente dito, de uma forma geral, e o TCE. Aqui vejam que eu não refinei nenhum diagnóstico, são grandes grupos sindrômicos que já te permite ter uma abordagem mais sistematizada a cada tipo de paciente. Vou falar rapidamente de cada um. Intoxicações. Conhecer a toxíndrome da substância, ou seja, se o paciente tem mais chance de ter efeitos depressores ou em agitação, é fundamental numa intoxicação medicamentosa. Alguns medicamentos que têm efeito depressor do sistema nervoso central, em altas doses e em fases iniciais,
vão fazer uma apresentação de um efeito paradoxal, que é o paciente agitado e agressivo, que rapidamente evolui para um quadro de depressão do sistema nervoso. Então, imagina que você está diante disso, faz uma medicação depressora que vai juntar com uma overdose do que o paciente tomou, que também é depressor. Quero que vocês comecem a imaginar isso. Algumas substâncias que não são comuns que fazem isso. Álcool, carbamazepina, barbitúricos. Essas 3 substâncias não é o efeito paradoxal, é o efeito esperado de altas doses na fase inicial. Quem nunca viu o paciente que chega em efeito agudo do álcool, não é abstinência, é um efeito duradouro até um quadro mais de depressão do sistema nervoso central. O mesmo para carbamazepina e barbitúricos. Então, reforçando que os sedativos podem potencializar o efeito da substância usada, que é depressão do sistema nervoso central. Então, aqui você pode fazer uma conduta que pode ser pior do que a própria condição do paciente. Você pode acabar tendo que definir uma via aérea onde talvez não precisaria. Começando a falar aqui sobre o atendimento também pré-hospitalar, quando eu rodei no SAMU como residente, a gente estava via fazer muita ketamina para o paciente agitado. E achava ótimo, porque inicialmente ali o paciente realmente ficava super controlável, tranquilo, sem perder drive respiratório. Mas eu vou falar por que não é uma boa opção. E conhecer que primeira linha aqui para o paciente intoxicado, que tem risco de agressão para a equipe, inseguro o ambiente, pensar que o midazolam é uma opção. O midazolam IM não precisa de acesso, de fato, pode potencializar o efeito da substância, mas você tem que garantir a segurança do paciente e você pode fazer doses fracionadas até um efeito desejado. Depois que a substância está na veia ou no músculo, não tem como retirar. Mas antes de fazer, você pode ir fazendo até um efeito desejado. Crise de abstinência. Contraindicado ao Aldol, por motivos óbvios. Entretanto, vejo ainda fazendo ainda. Vai diminuir o limiar convulsivo, potencializa a depressão do sistema nervoso central, interfere na dissipação do calor, predispõe distúrbios eletrolíticos, resumindo, predispõe a convulsão e arritmias. Primeira linha é o tratamento para abstinência, que é benzodiazepínico. Se tem acesso ou não, fica aí a escolha da primeira linha. E a alternativa aí, segundo a aula que a gente teve de abstinência, é o fenobarbital, que a gente pode controlar sintomas gerais desse paciente, comprovadamente sem um rebaixamento significativo. Síndrome sistêmica. Várias coisas podem causar uma agitação no paciente em delírio. Hipoglicemia, hipóxia, hipertermia, infecção do sistema nervoso central, que pode ser hiper alternando com hipoativo. Aqui a cara disso é aquele início mais insidioso, normalmente sem grande agressividade, é mais alucinações. A primeira linha fica com haloperidol e segunda linha benzo, cuidado com hipotensão, que é um paciente possivelmente séptico. Os pacientes propriamente psiquiátricos, normalmente sem grande agressividade, mas potencial risco para a equipe. Ele possivelmente tem uso crônico de antipsicótico, você pode causar uma intoxicação fazendo em cima disso. A primeira linha, midazolam, comprovadamente, eu vou deixar aqui o estudo, ele se mostrou superior a antipsicóticos nesse caso. Igual eu falei, pode ser necessária doses adicionais, então você vai fazendo doses fracionadas até um efeito desejado. Não combinar midazolam com aldol, efeitos arritmogênicos, crise convulsiva e um rebaixamento potente do sistema nervoso. E a segunda linha pode ser usado aldol e fenergan. Eu falei que receita de bolo mata, mas casos individualizados não é proibitivo. Entretanto, tem um risco de distonia aguda e depressão respiratória.
Aqui comparou midazolam e M com antipsicóticos para controle comportamental do paciente agitado. Entrou aqui no N pacientes psiquiátricos, pacientes de agitação de causa desconhecida. Midazolam ganhou em quase todas, tanto pelo tempo que demorou para o paciente estar acordado tranquilo, como pelo efeito rápido de controle do paciente. Vou deixar aqui meu e-mail no final para enviar a referência. E por último, o TCE, pensar que esse paciente pós-TCE pode agitar. Já peguei vários casos no pré-hospitalar que o paciente pós-TCE está agitado, não deixa fazer nada com ele. A pessoa às vezes não quer entrar no hospital com o paciente pranchado, mas pulando da maca, acaba seduzindo para fazer um sedativo. O problema é 2 pontos. O paciente tem uma possível hipertensão intracraniana, até que se prove o contrário. Ele está no estado hiperadrenético, certo? E isso pode piorar a hipertensão intracraniana. O paciente pode possivelmente estar numa janela de lucidez do epidural. O que não fazer? Prometazina, sedação profunda, vai ter um fator confundidor aí para avaliar se ele tem indicação de via aérea, e intubação no TCE é uma coisa muito delicada. Aldol vai diminuir limiar convulsivo, convulsão piora hipertensão intracraniana. Primeira linha também ganhou os benzos, dependendo de acesso ou não, preferível, na minha opinião, midazolam pelo efeito rápido e mais tateável com doses pequenas e fracionadas. Então, voltando, a ketamina então ficou muito tempo sendo muito usada no APH, um efeito imediato, paciente super controlável, sem perder drive, sem fazer hipotensão. O problema é, o APH gosta porque entrega ele no hospital redondo, excelente, e assim que acaba um efeito fugaz de sedação e controle do paciente, ele volta com uma alucinação, com uma agitação, às vezes, muito pior do que a inicial. O efeito rebote num paciente, por exemplo, psiquiátrico, esquizofrênico, é 10 vezes pior do que a agitação inicial na rua. Então, inicialmente, dos métodos de controle. Contenção mecânica. Para quem e quando? É um método usado que ele vai ser uma ponte até a contenção química. Indicar contenção mecânica no paciente agressivo grave. Estou falando daquele paciente que acabou de chegar na emergência. Tem que ser uma ponte até o controle com contenção química, ou pode ser concomitante. Contraindicado quando uma boa indicação da contenção mecânica, pura e simplesmente, é um caso que eu falei daquele paciente que sabidamente informa a overdose de um medicamento depressor do sistema nervoso central, e você quer segurar a mão de outro medicamento depressor porque ele está num efeito paradoxal. Rapidamente ele vai rebaixar. Então, uma contenção mecânica é indicado pura nesse tipo de caso. E no paciente que tem flutuação do sensor. Contenção mecânica tem técnica. Já vi alguns vídeos em grupos de pré-hospitalar de paciente imobilizado, bonito, quem fez acha bonito, e o paciente morre asfixiado. Sofre uma PCR de uma agitação ou não propriamente só de uma asfixia. Ele estava numa condição potencialmente fatal e não foi manejado adequadamente. Agora, só um minuto. O jeito certo de imobilizar esse paciente. Não é um trabalho para uma pessoa, é um trabalho para pelo menos 4 pessoas, pelos 4 membros. Se tiver uma quinta para o tronco, melhor ainda. Isso é errado, o paciente pode vir e morder quem está imobilizando. Alguém assume a via aérea para variar, né?
nunca de decúbito ventral, a gente não quer asfixiar esse paciente. E assim que alguém assuma a via aérea, outra pessoa não deixar ele levantar, mão no peito, e cada uma sobe um braço e desce o outro, que assim ele não vai ter força ele não vai ter força para levantar rapidamente com uma mão para cima e uma mão para baixo. Quem tiver no pé, quem tiver na mão, cuidado que ele vai... quem tiver na mão, continua nos braços, e o primeiro a imobilizar são os pés, para evitar dele chutar quem tiver segurando os braços e mãos desse paciente. O pessoal lá tem equipamentos mais adequados e policial na sala de emergência, né? Ele vai falar agora que o ideal é sempre mobilizar grandes articulações, joelho e tronco, que aí o paciente perde força para chutar só vai soltar a perna depois que tiver pé e joelho contido. E pernas juntas, uma coisa que a gente faz errado aqui também. Um braço para cima, um para baixo, ele não vai ter força para levantar repentinamente. Ele recomenda, depois que tiver imobilizado, cabeceira elevada. E colocando assim, não precisa nem imobilizar tronco propriamente, que isso pode comprometer a respiração do paciente. Não aproximar pelas laterais para conversar, para medicar, sempre em flancos superiores, como se fosse um helicóptero. Também cita mais cedo que sempre que puder, que o paciente já estiver imobilizado, checar bolsos do paciente. E coincidentemente eu vi um caso durante o estágio tóxico no João, que o paciente tinha um isqueiro no bolso. E com a mão desse jeito ele conseguiu pegar esse isqueiro e começou a pôr fogo no lençol e na contenção dele. E conseguiu se soltar de um braço. Foi o maior caos para prender esse paciente de novo. Então, vamos voltar aos casos iniciais lá. Masculino, 44 anos, trazido por familiares, alucinações, inquieto. Não expressa uma agressividade, mas é um paciente extremamente difícil inicialmente. Ele teve uma ingestão de quantidade indeterminada de carbamazepina sabidamente formado. Conduta, contenção mecânica, diazepam, aldol, ketamina. Alguém quer falar sobre essa questão? Contenção mecânica, se possível, nesse paciente que não é um paciente agressivo, penso que seria a melhor opção.
visto que é um medicamento que está num efeito inicial que pode ser uma agitação fugaz por um estado depressor significativo. Masculino, 55 anos, então, resumindo aqui, é um paciente que é um shape de um abstinêmico, né? Está internado, não bebeu, está com alucinações, sem uma agressividade extrema. É o tratamento para abstinência que eu vou conseguir ajudar esse paciente. Masculino, 40 anos, esse sim tem um distúrbio psiquiátrico, está agressivo de fato, é o agitado grave, não permite nada. Conduta para esse tipo de paciente, o diagnóstico sindrômico aqui é um distúrbio psiquiátrico. Midazolam IM. Quero que alguém aí, depois se puder compartilhar a experiência, quem já viu usando Midazolam IM nesse tipo de situação. Paciente em uso de cocaína, em efeito de cocaína, agitado, agressivo ao extremo, verborreico, chegou a agredir um residente. Conduta: aldolfenergan, diazepam, não farmacológicos, ketamina, midazolam. Vou falar diferente, vou falar das opções. Aldolfenergan, paciente em uso de cocaína, ele está no estado hiperadrenético. Igual eu falei, aldol potencializado com fenergan, o efeito sedativo, você não vai quebrar o efeito adrenérgico da substância, potencial efeito arrítmico da própria cocaína e crise convulsiva. Não seria uma opção boa. Diazepam não é um paciente que você vai conseguir acesso, ainda mais para fazer um diazepam lento. Medidas não farmacológicas, possível um paciente que acabou de agredir seu colega de equipe. Ketamina, esse paciente vai ter um controle fugaz e a ketamina com seu efeito adrenérgico, taquicardizante, hipertensivo, juntando com esse efeito da cocaína, vai ser bem perigoso. Uma opção segura, midazolam IM. Feminina internada por sepse, possivelmente um delírio hiperativo. Midazolam IM, uma paciente que não é aquele agitado grave ao extremo, você pode potencializar um efeito hipotensor, sedativo, causando uma sedação mais profunda e prolongada. Ketamina seria uma opção viável, segura. Medidas não farmacológicas podem ser tentadas e devem. Diazepam EV não é uma opção ruim e fica a escolha que seria mais apropriado, seguindo recomendações, haloperidol VO para tratar alucinações e associado com medidas não farmacológicas. Basicamente era isso. Peço desculpa mais uma vez pelo atraso inicial e vou abrir aqui agora para perguntas e compartilhar casos aí. Aqui está meu e-mail, quem quiser referências eu envio aí hoje ainda, tá joia? No mais, muito obrigado a todos. Passar a palavra aí para alguém que quiser abrir a tela e o microfone aí. Obrigada, Caio. Excelente exposição aí. Dá para a gente discutir bastante coisa. Boa noite, Caio. Tudo bom? Primeiro, parabéns. Aula muito boa, de verdade. Uma dúvida na prática, quando a gente tem que fazer uma conduta e reavaliar o paciente, se a gente fizer um midazolam IM, assim, quanto tempo a gente tem que reavaliar para a gente ver se repete a dose? O medo de fazer a segunda dose muito cedo e o paciente rebaixar demais, tem algum tempo ideal de reavaliação que a gente espera que tenha melhorado a agitação? Certo. O midazolam ele tem um efeito ultra rápido, mesmo intramuscular. Com pequenas doses fracionadas, eu estou falando aí de 1 ml, 5 miligramas, você não precisa chumbar esse paciente para ter acesso a ele. Antes dele rebaixar, ter um efeito depressor do sistema nervoso central, ele vai ficar um paciente mais controlável e acessível. Então, acho que aí é coisa de
1 minuto, 2, no máximo você pode fracionar essa dose para mais ou ter acesso ao paciente e tentar excluir uma outra causa por cima disso, potencialmente fatal. O que você acha, Natália? Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem, apesar de ter várias opções de resposta, né? Acaba que a gente tem poucas opções, né? No dia a dia, assim, quando pega um paciente agitado. Ô, João, você fez a pergunta, você já teve algum caso que você ficou preocupado, assim, que você queira compartilhar para a gente... Assim, na residência, no internato de cirurgia, eu tive um paciente que ele chegou politraumatizado, pulou do terceiro andar em contexto de abuso de droga e teve muita dificuldade de sedar o paciente até descobrir a gravidade do quadro. A gente não conseguia pegar dado vital, não tinha nenhum sinal localizatório que o paciente estava agitado. E quando a gente conseguiu sedar ele, ele já acionou a onda do risoleta, já que estava chocadão. Mas teve esse problema assim, de quantificar quantas vezes a gente fazia a dose e no paciente agitado a gente não sabia se esperava ou se replicava a dose, o paciente agitado por causa de droga. Então, assim, a dúvida nesse contexto de 1 minuto depois, 2 minutos depois, igual o Caio falou, já posso repetir ou vai ter um efeito cumulativo com o muscular e ele vai chumbar de uma vez? Aí... Ô, João, o paciente traumatizado é um universo à parte, na minha opinião. Se o paciente politraumatizado tem lesões graves que possivelmente vai ter uma causa potencialmente fatal, eu estou falando de sangramentos não compressíveis, uma possível via aérea dinâmica, eu não acho que seria errado já definir via aérea, sedação para via aérea mesmo, para você conseguir ter acesso a examinar esse paciente, tomografar, excluir uma causa potencialmente fatal e depois você vai regredindo aí com essa sedação para o paciente. É uma discussão realmente à parte. Também tive estágio no João e isso era bem comum lá. O paciente que pula na frente de carro também está intoxicado e fica ali a suspeita de uma lesão fatal, paciente inacessível. Não dá para ir ali devagarinho tateando dose de midazolam em M. Acho que seria a minha primeira opção, mas não controlando esse paciente, já estou ali em 10 miligramas, 15, eu partiria para uma coisa mais agressiva, porque é um paciente tem uma doença tempo dependente, que aguardar ali você está perdendo tempo em tratar a causa base ou a causa associada aí da clínica do paciente. Essa é a minha opinião, posso estar enganado, mas é uma discussão mais complexa mesmo, o paciente politraumatizado. É difícil a gente generalizar, né? É uma aula extremamente difícil. Eu acho que você deu ela muito bem em chamar atenção em como que a gente tem que tentar descobrir a causa da agitação, né? Porque na maioria das vezes, não sei nem se a gente pode falar na maioria das vezes, algumas vezes que marcam mais da gente ter dificuldade em controlar o paciente agitado é quando a gente não sabe o porquê dele estar agitado, né? Não sei se vocês vão ter alguma vivência diferente aí, mas é aquele paciente que chamam a gente do lado de fora da sala de emergência porque nem o guarda está dando conta de segurar e a gente não sabe nada da história e não sabe nada de nada, né? Para mim, os pacientes que mais me marcaram de dificuldade de controlar mesmo na emergência foram esses, assim, que a gente não sabia a causa. E aí vai tudo, né, Caio? Vai midazolam, vai Aldol, vai tudo. É difícil a gente generalizar mesmo. Por isso que os casos são tão importantes, igual o Caio dividiu, né, em cenários, porque é individualizar mesmo, né? Prestar atenção nos riscos, igual o TCE é extremamente complexo mesmo. A gente tem pouca mão, né, lá no Odilon, vocês com certeza rodando em outros hospitais vão ter mais de TCE grave, né? Lá a gente pega o que é mais tranquilo. Tem que prestar atenção nesse tanto de coisa, não é só no controle da agitação, é na pressão que você está com medo, né, de despencar, e ao mesmo tempo você tem que fazer um exame de imagem para definir se vai para o bloco ou não. Então, paciente que você tem que ficar ali do lado e vai fazendo pouco e reavaliando, faz pouco, reavalia, faz pouco, reavalia. Mas
tem alguma conduta, igual o Caio falou, definidora, né? Você precisa fazer o TC para definir se ele vai para o bloco correndo ou não. Aí você vai ter que lançar a mão de alguma coisa mais agressiva, assim. Mais alguém quer compartilhar algum caso aí? Miguel? Boa noite, tudo bem? Aqui é a Boa Sofia. noite. Parabéns pela aula. Eu tenho uma dúvida em relação ao uso do Aldol. Se teria, assim, uma dose teto, sabe? Porque muitas vezes faz o Aldol e o paciente não responde muito bem, acaba fazendo outra dose e outra, e eu queria saber qual que seria o limite disso. E a partir de qual momento, por exemplo, em um cenário em que não tivesse midazolam disponível, e fosse fazer o Aldol, em que momento que seria indicado associar o Fenergan? Boa noite, Sofia. Obrigado pela pergunta, pela participação. Na verdade, a gente usa o Aldol pensando que está fazendo uma coisa, na verdade é outra. O Aldol, pura e simplesmente, ele tem pouca potencial sedativo e mais potencial anti-alucinógeno. Esse pouco potencial sedativo, quando junta com a prometazina, que ele sim tem um efeito potente de sedação e tranquilização do paciente. Outra coisa de farmacologia do Aldol importante também é que, na maioria das vezes, quem faz a segunda dose antes do efeito pleno da primeira, que ele tem dois picos, ele tem uma ação bimodal no sentido de dois picos de ação, vamos dizer assim. Um primeiro que é mais imediato, aí a gente acha que aquilo ali já é o efeito da medicação plena que a gente acabou de fazer, não atinge o que a gente quer e acaba lançando mão de uma segunda. Partindo de 20, 30 miligramas, já é um efeito potencialmente bastante depressor desse paciente. Efeito arritmogênico fica significativamente perigoso e efeito convulsivante também. Já vi mais de uma vez em clínicas especializadas em atendimento psiquiátrico chamar para paciente hipotenso ou gaspiando ou em PCR com poucas doses, vamos dizer assim, de Aldol, 30, 40 miligramas. Então, uma dose teto é variável porque a gente tem diferentes etiologias de agitação. Se ele tiver usado alguma substância depressora do sistema nervoso central, uma dose já pode ser a dose tóxica. Se ele usar um medicamento anticonvulsivante já que tem prolongamento de QT, uma dose pode ser a dose tóxica. O que é toxicidade? Lesão de órgão-alvo, arritmia, depressão do sistema nervoso central significativo. Então, resumidamente, o Aldol ele é um pouco obscura assim o efeito no paciente agitado, que a gente pode estar fazendo a segunda dose antes do efeito da primeira, e dependendo do que o paciente toma e usa, eu não sei qual que é a dose potencialmente perigosa para esse paciente. Espero ter respondido aí, Sofia. Acho que é isso mesmo, né? Aldol dá muito medo, né? Eu tenho medo de Aldol, principalmente se o paciente nunca usou, né? Você não sabe se vai prolongar intervalo QT ali, se ele já tinha alguma coisa prévia. Enfim, o que eles colocam, né? Até no UpToDate, quando você vai ver Aldol, esperar pelo menos 30 minutos, né, para realização. Eles falam de 15 a 30, mas em geral falam para repetir dose depois de 30 minutos. E aí, a depender do que você está tratando, se for um delírio grave, principalmente paciente CTI, coloca até doses né, bem maiores, né? A gente vê de acho que 20 miligramas, 10 a 20 miligramas para paciente agitado grave, mas assim, eu particularmente penso ser muito, eu nunca fiz assim, 2 ampolas de Aldol de uma vez, alguma coisa assim. Acho que tem que ir começando do menos mesmo e ficar atenta a essa chance de pior é importante com Aldol. Uma máxima do pré-hospitalar para situações em geral, acho que se aplica ao paciente agitado, que menos é mais.
Acredito que o paciente agitado grave, o lugar dele é na emergência. Eu acho que qualquer carrinho de parada você tem um benzo ali de acesso mais. Nossa, eu já peguei um paciente uma vez, lá no poli mesmo, desse tipo que eu contei. Lá de fora, todo mundo tentando segurar o moço no chão, no corredor ali. Ninguém conseguia deixar o moço muito grande, devia ter uns 130 quilos, sei lá. E aí, nada que a gente fazia melhorava o moço. Tive que ir para Propofol, assim, que não tinha o que fazer. Para mim, o caso mais emblemático foi rodando na UCO do HC, uma paciente transferida de uma UPA por uma onda T apiculada com uma troponina muito leve. Era um dia que estava vazio lá, quiseram puxar o paciente por puxar. Essa era uma mulher de aproximadamente 50 anos e desde a hora que chegou ela confusa, mais inquieta, um pouco mais taquicárdica, até que abriu um quadro de agitação grave. Foi contida, doses repetidas de Aldol e Fenergan, não sossegava, benzo e desproporcional o que ela recebia e como é que ela continuava. Parecia que estava fazendo só água para ela. Até que ela, subitamente, Glasgow 3. Foi definido via aérea, desceu para tomografia, ela estava com sangramento intraparenquimatoso difuso, causando um estado aí pré-adrenético que ficou um tempo significativo aí sem diagnóstico. É importante, você pontuou também, né, a segurança da equipe. Não sei se alguém já teve algum incidente aqui, mas se você for ler, eles falam que mais de 50% dos profissionais de saúde vão sofrer violência, né? Até bem assustador, é muito, né? No decorrer da carreira, né? Mais de 50% vão sofrer alguma violência nesses momentos de agitação, né? Em tentar ajudar o paciente. Então, não é incomum, né, isso. Direto a gente tem mesmo na sala de emergência, alguém que tentou ajudar, tentou fazer uma coisa e machucou, enfim, em diversos níveis, né? Então, o tanto que a gente tem a responsabilidade de fazer o controle desse paciente para proteger a nossa equipe e, ao mesmo tempo, o tanto que a gente tem que ter um pouco de maldade, né? De não tem essa parte toda, né? Da conversa, tentar guiar, tentar entender, tentar mostrar empatia. A grande parte das vezes a gente vai conseguir manejar, né, com uma abordagem verbal, mas não deixar atrasar quando viu que não deu, né, e vai precisar de uma medida farmacológica. Exato. E aí, um dos grandes pontos-chave é mesmo tentar separar, né, tá agitado por quê, né, se não conseguiu identificar, vamos fazer alguma coisa mais fugaz, até a gente ter tempo de descobrir, mas não vamos deixar o paciente ficar agitado e ser um risco para os profissionais, né? E da contenção mecânica, gente, já teve muito evento adverso, né, relacionado a isso, tanto por deixar o paciente agitado e o paciente caiu da maca e aí fez um TCE e aí vira aquela bola de neve, quanto também por não lembrar de ver se o paciente tem alguma coisa metabólica, alguma coisa clínica mais grave, alguma coisa que justifique a agitação. Né, antes de fazer a contenção, lembrar muito isso, né? Pode até fazer, mas ver a causa ou ver isso antes, né? Porque às vezes tem alguma coisa modificável que vai fazer toda a diferença. E mesmo o paciente que está, né? Peguei o plantão, ele já estava contido, lembrar de reavaliar. Será que ele já está com medicamento farmacológico otimizado? Antes, né, e eu tenho que reavaliar isso, não é só porque o Caio me passou o plantão para o paciente contido que eu vou deixar o paciente contido o plantão todo, né, então ver se tem alguma coisa para otimizar e reavaliar sempre, né, se precisa continuar contido ou não. Mas alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem casos? O povo não está agitando. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, Nath, Caio.
Parabéns pela aula, Caio, foi muito boa. Eu tive um caso recente na enfermaria e eu fiquei com muita dúvida de como conduzir, que foi um paciente que estava internado pela neuro e ele não tinha diagnóstico, era um homem de 40 anos que era rígido, assim, uma pessoa normal, que começou com déficits neurológicos acho que era membro superior, uma paresia e uma alteração de comportamento, e ele internou pela neuro e, assim, já tinha ressonância, tinha várias TCs, e realmente parece que a neuro estava pensando até em pulsar, chegou no momento que ninguém sabia como conduzir. E aí eu fui ver a evolução, a pastinha dele lá, era assim, a evolução diurna e uma evolução do plantão no mesmo dia. Todas as evoluções de todos os plantões noturnos era agitação. E eu fui ver a prescrição do paciente, ele tinha uma ampola de prometazina de 8 em 8, 10 miligramas de diazepam via catetenas entérico de 4 em 4, e já tinha lá Penregan e o Aldol a critério, porque já era regra que fazia toda noite no paciente. E aí eu cheguei, olhei aquilo e falei, gente, e o paciente ele tinha uma agitação que ele estava, assim, torcido na cama, contido nos 4 membros, e a família desesperada, e eu não sabia se aquilo tudo que ele estava tendo era intoxicação por tanta coisa que ele já tinha recebido, se era um quadro, que era o quadro neurológico. A esposa estava chorando do lado do leito e falou assim, ó, doutor, é isso aí que eu tenho visto, tem 10 dias, e eu fiquei na dúvida de fazer qualquer coisa que tivesse qualquer efeito sedativo no paciente que já era neurológico e que não tinha um diagnóstico, assim, estabelecido e piorar a condução dele como um todo, sabe? Eu não sabia para que lado que eu ia, porque de medicamento naquela hora, com tanta medicação que ele já tinha recebido, eu fiquei com medo de fazer quase qualquer coisa. A única coisa que tinha sobrado ali era midazolam, como sedativo mesmo, porque eu fiquei com medo de usar ketamina ou qualquer outra coisa e aumentar o limiar convulsivo, ou então, e o paciente estava super hipertenso, 190 de PA. Eu acho que nesse contexto de agitação, super taquicárdio, eu fiquei muito na dúvida de como conduzir. Esse paciente estava na enfermaria? Na enfermaria da Neuro. Nossa, com essa prescrição aí, dá uma impressão que ele tinha que estar num lugar mais controlado, né? Realmente. Ô, Gustavo, caso difícil, cara. Mas algo que me parece, o quadro que você me desenhou, um paciente que ele está em estado adrenético com essa pressão, com um quadro neurológico a esclarecer, eu estou vendo que o paciente está em risco. Isso eu humildemente penso que me autoriza e deve ser mais agressivo na dose de controle de sintomas desse paciente. Eu acho que eu pesaria a mão, partiria para benzo, venoso mesmo, ou IM, e aí no dia seguinte eu sugeriria tirar tudo e ver como é que esse paciente vai conduzir. Mas ele está num estado hiperadrenético aí, evidente, não estamos conseguindo tratar de fato a etiologia de base do paciente, e eu não estou excluindo uma causa neurológica aí potencialmente perigosa para o paciente. Ele está num estado de sofrimento para a família também que está ali do lado vendo esse paciente. Eu acalmaria os ânimos inicialmente para ter controle melhor desse paciente, como a Nath falou, pedir vaga em CTI, e depois tirar tudo e ver e começar de novo aí a propedêutica, a terapêutica desse paciente, para que lado vai. Mas minha conduta inicial seria para pesar a mão realmente de controle sintomático aí. O que você fez, Gustavo? Eu fiz a ampola de Aldol, que estava a critério, aí não adiantou absolutamente nada, aí discutiu e fez 10 miligramas de diazepam, e ele ficou um pouco mais tranquilo, mas assim, ainda não tinha me deixado tranquilo, só que nesse dia eu tinha 2 entubados na enfermaria na frente da vaga de CTI, então assim, a realidade, eu confesso que eu nunca considerei levar um paciente agitado para o CTI no contexto de agitação. Eu vi uma vez até hoje que era um paciente abstinente que estava usando diazepam, eu tinha gastado, tipo assim, 4 ampolas de midazolam nele, aí não, esse aqui vai ter que ir na frente. Mas lá na nossa realidade é muito difícil levar uma agitação só para o CTI, né? Mas, e aí ficou mal ainda, ao meu parecer, no final das contas eu ainda não deixei o paciente no desfecho que eu colocaria como agradável. Mas deu a impressão de que o benzodiazepínico fez um pouquinho de diferença, né? Que talvez fosse o caminho aí na substituição dessas drogas, de tanto de droga que estava, né? Eu acho que faltou um pouco de mais coragem de pesar a mão no benzodiazepínico para controlar o quadro agudo mesmo, igual o Caio falou. Sim, não, seu caso é muito difícil. Você não sabe o desfecho, o que era? Não, acabou que não. Eu Ah, se você perguntar. Foi semana passada, eu vou descobrir e conto. Conta para nós depois, né? A cara da encefalite viral.
realmente. Mas, assim, a hora que eu fui ver a evolução dele, e, assim, eu nunca vi tanta propedêutica, eu nem sabia que a gente tinha todos aqueles exames para fazer no Odilon. Então, assim, até uns 3 líquor o moço já tinha. Então, realmente não sabíamos como conduzir. Interessante. Mas eu iria no benzodiazepínico mesmo, porque era o que sobrou, né? Você mesmo viu, o Aldol não fez diferença. O resto já estava para mais. Com certeza. Obrigado, gente. Valeu, Gustavo. Mais alguém? Fala, Clarice. Olha, Clarice é mais adepta às medidas não farmacológicas, conversar com o paciente. é mesmo? Não. Estava querendo ver a cara dela aqui para você. Daqui a pouco você vai sofrer uma agitação domiciliar aí. Ô, gente, acho que é isso. Se ninguém tem mais dúvidas, só agradecer o Caio mesmo. Acho que depois a gente tem que... Amanhã, oficina, como é que tá? Montei alguns casos para a gente fazer às 15 horas, né, no Odilon. Joia. Aí é para os residentes que estão rodando no estágio atualmente. Vai ser ótimo. Beleza. Beleza, gente? Obrigada. Depois a gente pensa em mais coisas aí, hein, Caio? Fazer umas coisas visuais, podcast, alguma coisa nesse Vamos sim. sentido aí. Vamos sim. Obrigado a todos. Beleza, gente? Bom descanso.